Pessoal, hoje a gente vai estudar sobre pH. Então, o que acontece com a molécula de água? Lembra que quando a gente tem choques efetivos, a gente acaba tendo uma reação química. Então, a água, como ela é formada por muitas moléculas de H2O, ela acaba se auto-ionizando. Então, a molécula de água acaba se quebrando em íons H+, e o H-. Então, a partir disso, a gente consegue calcular a constante de ionização, produto da concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. Lembra que a concentração de água é sempre constante. Então, se a gente multiplicar a concentração de água pela constante de ionização, a gente tem KW. Isso daqui vem do water, de água, que é concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Então, esse produto aqui vai ter que ser sempre igual a 10 elevado a menos 14. Então, a partir disso daqui a gente consegue achar o pH quanto o pOH. Então, se isso daqui, a concentração de H+, vezes a concentração de OH- tem que ser sempre igual a 10 a menos 14, se a gente adiciona um ácido na água, o que vai acontecer? A gente vai aumentar a concentração de H+. Só que ao mesmo tempo a gente vai consumir o OH- para neutralizar o ácido. Então, aumenta a concentração de H+, diminui a concentração de OH-. Então, a gente vai ter mais H+ do que OH-, mas o produto vai ser sempre 10 a menos 14. Agora, se a gente adiciona uma base, a gente vai aumentar a concentração de OH- e vai diminuir de H+. Então, a gente vai ter mais OH- e menos H+. Sempre o valor vai dar 10 menos 14. Então, ó, aqui a gente tem uma escala da concentração de H+, e uma escala da concentração de OH-. Se o meio for ácido, a concentração de H+ vai ser sempre maior. Parece que é menor, mas como é a menos, né? Então, menos 3 é menor do que menos 7. É maior, quer dizer, 10 a menos 3 é maior do que 10 a menos 7. Então, se o meio é ácido, a gente vai ter mais concentração de H+, e menos concentração de OH-. Se o meio é básico, a gente vai ter menos concentração de H+, e mais concentração de OH-. Está vendo que é sempre a soma das potências vai ter sempre a menos 14. Lembra, se a gente multiplica os dois, 10 a menos 12, multiplicado por 10 a menos 2, a gente soma os expoentes. Menos 12 com menos 2 dá menos 14. Então, sempre vai dar a constante. E se a gente tiver uma concentração de H+, e concentração de OH- igual a 10 a menos 7, a gente tem um meio neutro. Então, se a concentração de H+ for igual à concentração de OH-, a gente tem um meio neutro. Então, a famosa pH da água, ou pOH, que é menos utilizável, nada mais é do que a gente tirar menos o log da concentração de H+. Então, se a gente tirar o logaritmo de 10 a menos 3, a gente vai ter 3, porque a base é 10, né? Então, 10 a menos 3, o log de 10 a menos 3, a gente vai ser 3. Então, se a gente tirar o logaritmo, a gente acha o nosso pH da água. Hoje em dia, a gente utiliza um pH-metro. E aí, o que ele faz? Ele tem um eletrodo aqui, que a corrente elétrica, lembra? Que se a gente tiver íons dissolvidos na água, a gente consegue fechar um circuito elétrico. Então, a corrente elétrica, ela vem no eletrodo. Quando ele fecha o circuito, a gente consegue calcular a quantidade de OH- que está dissolvido. A partir disso, ele consegue mostrar para a gente digitalmente qual que é o pH da substância que a gente está lidando. Também tem aquelas fitinhas com indicadores que a gente coloca na piscina também para comparar as cores. Aquela também é outra forma de calcular o pH. Então, isso é importante porque, se tratando de certas coisas, por exemplo, o solo, por exemplo, a gente não consegue produzir coisas em solo ácido. Então, a gente tem que saber a escala de pH, tanto para cuidar da piscina, cuidar de solo e várias outras coisas. Deu para entender como é que funciona o pH?